E aí, seus pregos, como é que vocês estão? Só de boa? Tranquilidade? É isso mesmo. Tite caiu. Novo técnico do Flamengo agora, interino, é o Felipe Luiz. Essa informação aqui pra vocês. Vamos ver junto aqui ao vivaço, rapidão, sem enrolação. Bora lá. Sim, ó. Primeiro, bom dia, Momo. Muito obrigado por estar aqui com a gente desde cedo nessa segunda-feira. Tá tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. Muito obrigado. Ô, Monique, assim, que o casamento já não tinha nem dado certo desde o início, a gente falou sobre isso na semana passada. Era um casamento que não tinha dado química, que não tinha dado match e que, sabe, estavam empurrando ali com a barriga. Mas que o casamento já tinha acabado, chegou num determinado momento que a gente percebeu que o casamento tinha acabado, que não era só uma falta ali de alguns detalhes e tal, que só faltaria mesmo para consumar o fim do casamento alguém sair de casa. E como acontece até em vários momentos similares, em outras situações da vida, você só vai sair mesmo se alguém te colocar pra fora. Se alguém te der um ultimato, fala, ó, a partir de hoje, bacana, vai procurar o seu canto, eu vou procurar o meu. Alguém tem que tomar uma atitude para que o fim do casamento, o fim da relação, se consuma. E o Flamengo tomou a decisão. A galera ficou acordada a madrugada inteira, foi uma decisão já tomada anteriormente. O que é que você pode dizer pra gente desse momento? E é o Felipe Luiz mesmo que vai assumir o Flamengo ou Monique Danello? É o Felipe que vai assumir de forma interina, muito provavelmente até o fim do ano. Inicialmente deve ser isso, né? Não se sabe. Mas para esse jogo contra o Corinthians é o Felipe Luiz de forma interina. A gente sabe que num cenário de eleição é muito difícil o Flamengo conseguir trazer algum técnico para essa reta final de ano. Então o Felipe assume nesse primeiro momento interinamente. Vamos ver como é que o trabalho vai se desenrolar, né? No Flamengo, nada é muito exato, então não dá para a gente cravar que o Felipe é o técnico interino até o fim do ano, porque daqui a pouco, né, o cenário muda. Então, de momento, o que a gente pode dizer para agora, para esse jogo de quarta-feira, o Felipe é o técnico de forma interina e a tendência é que seja até o fim do ano. André, não foi uma decisão tomada hoje de manhã, é uma decisão que já vem sendo costurada e amadurecida desde a eliminação da Libertadores. A gente falava aqui na semana passada, a pressão era muito grande em cima do presidente Rodolfo Landim, da diretoria, e nesse momento tem um componente que vai além de campo e bola, que é o componente da eleição. E aí a gente tem que colocar tudo dentro da mesma discussão, do mesmo debate, porque uma coisa está entrelaçada com a outra. Era um momento de muita pressão, de muita cobrança para que o Tite saísse, cobranças dentro do clube, de conselheiros do clube, mas muita cobrança da arquibancada também. Na minha visão, a arquibancada teve um poder muito grande nessa demissão do Tite. E aí eu não estou nem entrando no mérito se o Flamengo, a diretoria, ou o Flamengo como clube, se ele tratou o Tite da melhor maneira que deveria ter sido tratado nesse contexto todo. Mas a arquibancada, ela falou. Ontem, durante o jogo contra o Atlético, foi protesto do primeiro minuto ao fim. O Tite foi xingado várias vezes pelos torcedores. A gente conversou com torcedores antes da bola rolar nos arredores do Maracanã, com um público bem abaixo, 28 mil pessoas. Eu acho que eu nem lembro, que assim, com certeza eu não lembro qual foi o último jogo do Flamengo que eu fiz com um público de menos de 40 mil pessoas. E o torcedor estava muito insatisfeito. E não era uma insatisfação assim, escrachando o Tite. Tinha muita gente falando, eu apoiava o Tite quando ele chegou, eu gostei da contratação, eu defendi ele, mas está no limite, não dá mais, o Flamengo não produz nada. Então, assim, a arquibancada também teve, né, uma participação muito grande nessa pressão em cima da diretoria para que o Tite saísse. E aí, de novo, não é só pressão pelo resultado, pelo desempenho, mas uma pressão também porque se trata de um fim de ano de eleição. E aí eu vou te dar um exemplo. Estava marcado para hoje o evento de lançamento da candidatura, né, do Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. E antes do fim de semana, ali na sexta-feira, se eu não me engano, a gente recebeu um comunicado que foi adiado e será só no dia 14 de outubro. Desde então, aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque hoje era o dia seguinte do jogo e a gente sabia que as coisas estavam caminhando para uma pressão
insustentável para o Tite. Então, assim, a informação que eu tenho aqui, isso já estava sendo costurado, tanto é que o Felipe Luiz já tinha sido consultado antes sobre assumir o Flamengo. E aí eu confirmei a informação que o nosso colega PVC deu no fim da semana de que o Felipe não estava querendo aceitar, e isso é verdade. O Felipe precisou ser convencido, ele foi convencido de assumir com a condição de assumir interinamente. Então, essa conversa, se ela já vinha existindo com o Felipe Luiz, é porque a saída do Tite já vinha sendo costurada. E aí, o que me parece é que ficou se aguardando ter uma solução, porque é aquilo que a gente já falou aqui quando saiu o Paulo Souza, quando saiu o Vitor Pereira, o Flamengo não tem uma comissão permanente. Então, ele não tem a opção de tirar o treinador e não imediatamente subir todo mundo do sub-20 para assumir aquilo ali, porque sai o Tite, sai com o Tite. O Kleber Xavier, o César Sampaio, o Fábio Maceridian, que é o preparador físico, o Matheus Isso é Babi, verdade. alguns analistas de O desempenho que Flamengo não tem vieram com o comissão do Tite. time. Então, assim, o Flamengo não tem uma comissão permanente. Então, se o Flamengo demite o técnico hoje e tem um jogo daqui a 2 dias, ou ele tem que usar a sua comissão do sub-20, né? Tem que deslocar os profissionais, ou então ele tem que ter um outro treinador com comissão para assumir. Vide o caso do Paulo Souza lá, que deu treino demitido porque não tinha quem dá treino, porque não tinha, né, profissional. Então, não foi uma decisão, embora tenha sido oficializado hoje de manhã, não foi uma coisa que foi pensada só ontem, depois do jogo, pela atuação do Flamengo. O gol do Gerson, eu até imaginava que o gol do Gerson teria dado um respiro para o Tite, por isso, porque assim, até aquele momento o Felipe não estava disposto a assumir, o Flamengo não tinha o que fazer, então a sensação que eu tinha era que era uma tentativa ali de ganhar tempo, porque no fim das contas, se demitiu hoje, poderia ter demitido depois do Penharol, né? Verdade. Acho que não tem muita diferença. O que o Flamengo apresentou ontem foi o mesmo que apresentou depois do Penharol. Então, assim, não faz muito sentido. A única coisa que leva ao sentido é o fato de conseguir alguém para assumir o time na ausência do Tite. Então, era uma ideia que já vinha sendo debatida, o presidente estava muito pressionado, ele defendeu muito o Tite e a gente sabe, ele falou para a gente ao vivo que ele indicaria renovar com o Tite para quem assumisse a presidência do Flamengo, mas a pressão foi muito grande, interna e externa da arquibancada, e aí no momento em que se chega a um acordo com o Felipe, o Flamengo toma essa decisão, e eu acho que, vou passar a bola para você poder comentar aí, acho que a gente tem que falar sobre o Felipe, né, sobre esse momento, sobre o que vai acontecer e sobre as decisões, né, que também passaram pelo projeto de carreira do Felipe, mas de momento falando sobre o Tite, é isso. Hoje ele já não comanda mais o time, são 2 treinos aí antes do jogo de quarta-feira, esse trabalho já vai ser feito com o Felipe Luiz. Galera, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que deveria ter caído agora? E deveria ter sido o Felipe Luiz que deveria ter assumido? Escreve nos comentários aqui. Aproveita essa deixa. Curte o vídeo. Se inscreve no canal aí pra ajudar a gente. Que a gente tá trazendo notícia pra você aqui. Primeira mão do nosso Flamengo. E aí, você acha que sim ou não? Eu acho que tinha que ter caído mesmo. Foi em ótima hora. O Felipe Luiz pode ser um bom técnico. Interino, né? Só que ele foi corajoso de ter aceitado, né? Porque isso aí pode virar uma bomba no colo dele. Acredito que a torcida vai estar fechada com ele e não vai criticá-lo em vão, né? Por ser um ídolo do Flamengo e por pegar a situação. Ele mesmo disse que não é um técnico pronto, né? Que ele queria respeitar a graduação dele como técnico. Mas infelizmente o Flamengo precisou dele. Ele era técnico sub-20. Consequentemente ele virou interino, né? Vamos torcer para que dê certo. Mas vamos continuar aqui. Eu acho importante aqui a gente sempre deixar claro que, assim, ó, o Tite não é o único responsável pelo momento do Flamengo. O Tite está longe de ser o único responsável pelo momento do Flamengo. O Flamengo não ganha uma partida fora de casa pela Libertadores desde 2022. Não foi depois que o Tite chegou que o Flamengo passou a não ganhar fora. Alguns jogadores do Flamengo não estão jogando bola, assim, num nível nem próximo do que deveriam jogar. A diretoria fez contratações que são bem Certeza. questionáveis. Assim, tem muita coisa, muita coisa. A diretoria, por exemplo, ao não deixar uma comissão técnica sua, do clube, ali, ela, por exemplo, se rendeu ao fato de não ter um psicólogo para comandar É um absurdo, a área né? mental, que a gente sabe que é tão importante hoje no clube. Então, assim, teve muita
muita ajuda. O Tite teve muita ajuda para esse momento chegar. Agora, é assim, incontestável que o trabalho dele é muito abaixo. Horrível, é Muito ruim. abaixo. E pensando desse lado, Monique, é difícil você concordar com demissões faltando 2 dias, faltando... O Flamengo vai jogar daqui a quarta-feira, 9h30 da noite, 2 certo? dias, 2 Então dias e você pouco. tem 24 horas, você tem 48, você tem 66 horas. Menos de 70 horas antes de um jogo. É complicado. Que é muito importante, que é o que sobrou para o Flamengo na temporada. É isso aí. Inclusive, por conta da diretoria que deu o respaldo para o Tite abandonar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi abandonado Foi pelo mesmo, Flamengo. verdade. E a diretoria deixou. Então sobrou a Copa do Brasil. E você tem o jogo em casa. Depois a gente vai falar sobre o jogo da volta. Mas você tem o jogo em casa, que é muito importante numa eliminatória de Copa do Brasil. Todo mundo sabe disso. E eu tenho a impressão, Monique, eu quero a sua opinião, porque você vive, você respira esse ambiente de Flamengo há bastante tempo. Eu tenho a impressão que a mudança, o time não vai mudar da água pro vinho. É impossível, né? Individualmente, você pode ter jogadores que joguem mais do que estão jogando, né? Você espera que o Arrascaeta jogue mais, que o De La Cruz jogue mais, que o Gabigol, se for jogar, jogue mais, enfim. Você espera que esses caras atuem melhor do que jogaram até agora. Mas não vai ser uma mudança da água pro vinho. Só que em termos de ambiente, como você tava, já que a gente tava comparando com casamento, relacionamentos, você tava numa casa carregada. E assim, ó, um ia chamar o outro pra ir num aniversário e já ia falar, pô, cara, aniversário dessa pessoa eu nem gosto. Já tá, sabe, já ia estar um clima ruim. Agora, parece que traz um ar diferente pro jogo de quarta-feira. Com certeza. Traz um ar diferente totalmente. E é isso aí, cara. A demissão do Tite pra mim, foi certeira. Tá absolutamente certa. Triple Luiz pode ser uma escolha, mas eu espero que se der errado a torcida não culpe ele, né? Porque ele mesmo foi muito resistente em assumir o Flamengo. A gente torce pra que dê muito certo. E é isso, galera. Tamo junto. Falou. Até a próxima. Os Brothers.